Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão tranquilos? Hoje eu vou dar aqueles meus 5 minutinhos sobre esse caso que ficou famoso essa semana da mulher do avião que não cedeu a cadeira para uma criança. Vamos falar sobre alguns pontos que eu achei muito interessante sobre esse caso. Vai ser quase um react, que não é react porque todo mundo já viu esse caso, então só quem quiser saber a minha opinião e entender um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Começa. Escuta. Vocês ouviram? Brincadeira, né? Vamos continuar. Esse senhor aqui que eu queria mostrar pra vocês. Cadê aqui? Desenhar a escrita na tela. Pá, esse senhor aqui, ó. Que tá de costas. Vamos deixar ele de costas para não mostrar o rosto, pode ser? Vamos deixar ele de costas. Porque aqui a gente começa toda a nossa análise. Provavelmente eu nem vou mostrar mais essa parte do vídeo, porque vocês já viram o vídeo todo, a mulher gritando com ele, mas vamos focar nesse cara de costas. Aparentemente ele é o pai da criança. Supostamente, não sei se é, mas vamos sair do pressuposto que ele é o pai. Vamos usar a figura dele para dar um exemplo de muitos pais que acometem na nossa sociedade. Se você não for o pai, me desculpa. Tá? Mas vou usar a sua imagem só para dar esse parâmetro. Ele é o tipo de pai que eu chamo de pai figurante. Sabe figurante de um filme, de uma série? Tá lá no fundo da cena. Se você tirar e colocar mais um figurante, vai ter uma diferença muito pouca na cena, porque não é o foco ali. E como eu chamo pai figurante, é aquele pai que está presente em corpo naquela família. Se você tirar e deixar aquele pai, vai ter pouca diferença. É aquele pai que tá ali só para pagar as contas. Isso é triste, porque isso tem demais, que a gente tem uma sociedade que pensa, não, só o pai tá ali presente fisicamente, já é o suficiente. Terminou com a esposa, a guarda ficou com a esposa do filho, paga a pensão, tá ótimo. Não, o pai ele tem que ser presente. O pai tem que mostrar que é presente. E por que eu falo que ele parece um pai figurante? Porque ele, ao longo do vídeo, ele não está nem tentando apaziguar, e eu entendo por que não está tentando apaziguar, e nem está colocando fogo na fogueira, lenha na fogueira. Não está. Ele está ali, mais ou menos, está sendo morno, né? Aquela parte bíblica que fala, Deus vomitará os mornos. Ele está sendo morno. Ele nem esquenta nem esfria. Por quê? Talvez ele deve pensar, se eu apoiar, pode dar merda, eu não estou querendo confusão para mim. Estou fazendo um advogado do diabo, defendendo um pouco a atitude dele em relação a essa situação aqui. Pode ser que dê merda para mim, então não vou colocar fogo. Mas ao mesmo tempo, ele não é o que fala assim, não, você está errada, com a suposta esposa dele. Porque se ele fizer isso, ele vai ter um problema dentro de casa que ele não está a fim de segurar essa granada. E eu entendo isso, eu entendo. Numa situação dessa, mesmo que sua esposa esteja errado, você vai pegar o lado da sua esposa. Porque é você quem convive com ela todos os dias. Então, tá tudo bem aqui. A questão que eu tô querendo chamar é justamente para essa parte que aparenta que ele é um pai mais morno. Mesmo que ele não seja, espero que não seja um pai bem presente pro filho dele. Mas eu quero tomar essa leitura inicial para esse pai morno. E para isso, eu lembro de uma história que minha namorada contou, isso tem o quê? Deve ter um ou 2 meses, que ela foi fazer uma oficina, ela foi ministrar uma oficina aqui, e aí era um evento para a família inteira. Qualquer um podia ir, eu fui da prefeitura, qualquer um podia ir. E aí tinha oficinas para a esposa, para o pai, para o filho, para a família em geral. E aí chegou um momento que ela estava na oficina, minha namorada ministrando, oficina para mulheres. E aí as mulheres chegaram lá para fazer oficina, se inscreveram, chegaram para fazer oficina, e com isso elas deixaram os filhos com os pais. Teve uma lá que minha namorada falou assim, eu não acredito que aconteceu isso. Eu falei, ok, minha namorada adora falar, ela foi falar comigo. Ela falou que um menino saiu de onde estava o menino com o pai, foi até a mãe que estava na oficina e pediu água para a mãe. Aparentemente isso não é nada, né? O menino está com o pai, sai do pai, de perto do pai, vai até a mãe e pede água para a mãe. A mãe chega, olha para o pai e fala, não, isso você consegue fazer. Olha como que é grave isso.
é um pai figurante. Deslocando totalmente o caso desse ponto aqui, que eu peguei ele só como gatilho. Nesse caso aqui que minha namorada contou, esse pai é um pai totalmente figurante. Por quê? Porque está com o filho do lado. Ele não consegue dar água para o próprio filho. A mãe tem que dar água para o próprio filho. É isso mesmo? O pai ele não pode? Vai quebrar a mãozinha do papai delicado? Não sabe dar água para o seu filhinho de 2, 3 anos, não? É só colocar num copinho com aquele como chama? Aquela coisinha que o bebê toma, que a criancinha toma, e dá pro menino, velho. É só isso. Não sei como chama, chupeta, bico, deve ser bico, não sei. É só isso. E o pai não consegue fazer isso. A criança teve que sair de perto do pai e ir até a mãe para pedir água para a mãe. Olha como que é grave isso. Não sei se vocês conseguem ter a noção do quão grave isso é, gente. Isso é um absurdo do negócio desse acontecer, mas esse é o clássico que acontece. Agora, vamos voltar ao vídeo e tentar analisar mais coisinhas aqui desse vídeo, rapidinho, tá? Descarta isso e continua o vídeo. Bater palma pra ela. Ó, bater palma pra ela. Não tem nada, não tem trocado nada. Trocado nada. Sua cara. Ó. Porque você tem empatia com as pessoas. Era isso aqui. Isso é repugnante. Repugnante? No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Outro ponto que eu queria falar é justamente dessa palavra linda, maravilhosa, que todo mundo adora usar. Empatia. Por que eu estou falando isso? Todo mundo adora usar empatia, né? Ah, você não tem empatia com o outro, você não tem empatia. As pessoas geralmente utilizam empatia, eu te convido a analisar a palavra empatia quando elas não saem prejudicadas ou quando elas têm alguma vantagem. Em momento nenhum, se ela estiver por cima, ela vai usar a empatia para si mesma. Não, eu tenho que ter empatia com essa pessoa. Não, não vai. É muito difícil encontrar alguém que faça isso. É muito linda essa palavra de empatia. Você se colocar no lugar do outro até que isso nunca seja possível de acontecer realmente. Mas você se ver no lugar do outro é impossível. A gente pode entrar numa outra vertente, no outro vídeo aqui, porque que empatia é impossível. Mas essa palavra é muito linda, mas nunca é usada quando realmente você tem que usar, que é quando você está por cima e tem alguém por baixo de você. Nessa situação, ela usa essa palavra empatia porque ela se sairia vantajosa. Iria tirar a mulher da janela para colocar o filho dela. O filho dela seria vantajoso, mas só como ela é mãe, ela tem sentimentos, emoções, sensações, tudo em favor ao filho, então ela também sairia vantajosa. É muito lindo. Agora eu pergunto para ela não teve empatia com a menina que estava ali, não? Com a mulher que estava ali na janela, não? Por que ela não teve empatia com a mulher? Não, olhar para o filho e falar assim, não filho, vamos ter empatia com ela, porque ela pagou esse assento, ela escolheu esse assento. Pode não, né? A empatia é só quando lhe favorece. Quando não te favorece, aí a empatia não existe. Em pleno século XXI, uma mulher dando barraco no avião. É isso. E aí a gente tem que olhar justamente o ponto do filho, né? Que aí eu tenho dó desse filho, dessa criança dela. Porque é um menino que é muito mal educado. E depois essa mulher apareceu, falou que o menino dela só tem 4 anos. 4 anos já é tempo suficiente de você colocar limite. De você falar não. De você colocar para o seu filho, para ele começar a entender que as coisas não são como ele quer que seja. E aí eu falo, essa política, essa cultura que veio da positividade, de educação positiva para a criança é uma merda. É uma bosta, é uma das piores coisas que a pessoa podia inventar. Por quê? Porque o povo não consegue entender o que seria essa política de positividade, esqueci até o nome que eu acabei de falar aqui, desse ensino positivo. Porque eles confundem, as pessoas confundem esse ensino com simplesmente eu permitir o meu filho ter tudo. E não, isso não é essa educação positiva. Não é isso. A educação positiva vem de uma questão de você não vai punir o seu filho por qualquer coisa.
Você não vai chegar e dar um tapa no teu filho só porque ele fala um pouquinho mais alto. Não, você vai sentar com ele e ensinar por que ele não pode falar alto. Você não vai chegar e virar para ele, dar um beliscão nele quando ele começa a chorar no supermercado. Você dá um tapa nele e fala, cala a boca, para de chorar. Você não vai fazer isso. Você vai sentar com ele e vai entender por que ele está chorando. Você vai ensinar para ele. Não é simplesmente uma punição gratuita. É isso que é ensinação, que é o ensino dessa coisa positiva. É isso. Em momento nenhum fala, você não pode impor limites dos seus filhos. Mentira, sabe por quê? Porque no momento que o ser humano vive em sociedade, em comunidade, isso sempre aconteceu, e por mais que você seja uma pessoa egoísta, que pense só em você, você vai precisar viver em comunidade, mas cedo ou mais tarde você vai conviver com outras pessoas, então você tem que ter regras para você. Tem que ter regras. Desde as leis que são aprovadas em câmaras, deputados, senado, o que for, até regras de convivência. Não existe nenhuma regra aqui que impeça essa mulher a fazer esse barraco no avião. Nenhuma lei que impeça ela a fazer isso. Mas tem regras. Se a mulher pagou o avião, pagou o assento para sentar na janela e ela não quer ceder o assento para o teu filho, cala a boca e senta no seu lugar. Agora não, agora eu vou gravar videozinho. Vai gravar o videozinho. Eu já vi um vídeo da mulher que senta no... Dessa daqui, ó. Que senta na cadeira, na janela, falando que vai processar. E tá certo, tem que processar mesmo. Tem que sentar um processo, vai ganhar uns 5, 10 conto ali de processo, a família vai ficar sem viajar uns 3 anos para conseguir pagar esse processo e vai ficar tudo legal. E aí, valeu a pena esse barraco? Valeu a pena expor a imagem da pessoa? Porque só queimou ela. Ainda vai ganhar um processinho no ombro, que é do caralho. Então, voltando aqui, essa educação positiva. Educação positiva não é permissão de fazer tudo. Não é. Nunca foi. Educação positiva é você não punir o seu filho por conta de bosta, por conta de merda, qualquer coisinha. Tem pai que pune o filho que o filho machucou. O filho machuca, brincando e machuca, o pai bate no menino porque ele machucou. É uma lógica tão idiota que não faz sentido. Então, vem a educação positiva. Você não vai bater no seu filho por qualquer coisa. Você não vai punir o seu filho por qualquer coisa. Você vai ensinar. Só que aí tem a questão. Por que as pessoas acham que a educação positiva pode fazer tudo? Porque as pessoas não querem pensar. É simples assim. A educação positiva é muito difícil de acontecer. Porque o adulto tem que pensar em como ele vai educar o filho. Diante de uma situação que aconteceu ali agora. Como que ele vai fazer o filho entender a situação? Isso é muito complicado. E eu tenho um exemplo que eu vi uma vez no podcast de um psicólogo, acho que chamava Rosilei, um negócio assim. Ele tem um canal no YouTube, ele é grande. E ele falando sobre justamente a educação de uma criança. E aí ele deu o exemplo, por exemplo, ali, eu acho que ele estava tendo flu. Tá lá o pai com a filha, levou a filha para a escola, para uma festa, aniversário de uma amiguinha, aí volta. Aí nisso a filha começa a brigar e ficar com raiva, porque ela quer uma das bonecas que a amiga dela comprou. E aí o pai pode ter algumas ações. Ir no supermercado, numa loja e comprar automaticamente. A menina fez birra, vai lá e compra. E aí fica criando esses indivíduos que não têm limites. Igual esse menino que vai crescer sem limite nenhum pela educação aqui que foi mostrada nesse pequeno trecho de vídeo. Você pode então entregar para o seu filho aquilo que ele quer, porque está fazendo birra, você não quer ouvir ele fazer birra. Ou você pode brigar com ela, dar uns tapas na menina e falar assim, você não vai ter, cala a boca. E aí vai ser educação de antigamente, que era isso. Não sei vocês, mas eu fui educado assim. Eu começava a chorar no supermercado, minha mãe olhava para mim e falava assim, eu vou te dar motivo para você chorar. Acabou, o choro parava na hora. Essa é uma educação que gera traumas, e aí o povo fica criticando essa educação anterior, mas também coloca limites nas crianças, mas à base do medo, e aí é ruim. Ou você pode ter uma educação que seria supostamente a melhor. Você parar e conversar com a sua filha. No caso desse exemplo, a menina, voltando aqui, a menina quer a boneca. Chega e para e começa com a menina. Fala, então filha, você quer a boneca? Quer. O que aconteceu agora? Ela vai falar assim, foi aniversário da minha amiga, foi por isso que ela ganhou a boneca. No seu aniversário, você também pode ganhar. Ou seja, colocou na cabeça da criança que é o quê? Não é quando ela quer. Vai ter momentos que ela vai ganhar aquela boneca. E é isso. Olha só, não é simplesmente não e acabou. É você explicar. Você fazer a criança pensar também.
Olha, a sua amiga recebeu a boneca porque é aniversário dela. Não é seu aniversário, então você não vai receber. Mas no seu aniversário você pode receber. Interessante. Tá vendo como é mais difícil do que simplesmente comprar uma boneca ou simplesmente bater na criança e falar para ela calar a boca? É muito mais complicado. Por mais que esse exemplo seja simples, ao longo da vida, da educação da criança, vai tendo situações mais complicadas. E aí ele continua, o psicólogo. E aí se a sua filha continuar gritando e chorando, não, mas eu quero agora. Aí você vai e fala assim, olha filha, por exemplo, olha filha, tá vendo aquele carro ali? Aí a filha vai olhar. Aí fala, eu quero ter um carro daquele. Só que eu não consigo ter um carro daquele. Eu não posso ter um carro daquele agora. Então não é sempre que você quer alguma coisa que você vai conseguir. Você diz um não, mas explicando para aquela pessoa. Isso que seria uma educação positiva. Não é você pode fazer tudo. Não é bater na criança e pronto. Ou seja, é uma educação muito mais difícil de acontecer. Então vamos permitir tudo, né? Aí nasce essas criaturas no mundo que fica torrando a nossa paciência. Essas crianças que acham que pode fazer tudo. Que enche o saco de quem não tem nada a ver com elas. Porque uma mãe dessa daqui, sim, acredito que ela ame o seu filho o máximo possível. É um negócio absurdo, mãe com filho, pai com filho, ama o mesmo filho. Só que assim, o seu filho só é importante para você. Vamos falar aqui, real e frio, sem emoção. O que eu vou falar vai pesar aqui. O seu filho só é importante para você. E agora eu vou bem mais fundo agora. Se o teu filho ir de arrasta para cima hoje, pouquíssimas pessoas vão sofrer a perda do seu filho. Pouquíssimas pessoas. E esse pensamento eu faço até para mim, todos os dias. Se eu for de arrasta para cima hoje, pouquíssimas pessoas vão sofrer por mim. É isso. Quando você vem com esse pensamento, você percebe que você não é tão importante quanto você achava. Você percebe que você, no meio da multidão da sociedade humana, você não é nada. E aí você começa a ter até mais liberdade de fazer o que você quer. Porque simplesmente você não está mais preso a amarras de simplesmente as pessoas estão olhando para mim. Não, não estão. Não estão olhando para você, não estão olhando para o seu filho, não estão olhando para mim. O seu filho não é tão importante. O seu filho é importante para você. Coloca isso na sua cabeça. Você quer educar, você quer agradar seu filho, lindo, maravilhoso. Mas não agrade seu filho quando vai ferir e machucar os outros. Quando agradar o seu filho implica em prejudicar o outro. Porque você vive em comunidade, você vive em sociedade. E aquela frase que eu sempre ouvi quando eu era criança, a tua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E hoje em dia está muito difícil de ver isso. Está todo mundo querendo ter essa liberdade. A liberdade de fazer qualquer coisa e não ser punido. E aí quando vem a justiça, a pessoa fala, nossa, é censura. Censura é o caralho. Você faz merda e vem a justiça para te corrigir. No caso desse caso aqui que a gente viu, a mulher vai processar a outra e provavelmente vai ganhar. Como eu disse, deve ganhar uns 5 a 10 conto. E aí a outra vai falar o quê? É censura? Não. Se a atitude não foi pegar um celular e gravar e expor a imagem dela de um jeito que é difamar a imagem dela, então você arca com as consequências. Porque é isso. E aí vem o segundo pensamento aqui, que é interessante. Em relação, novamente, continuando com essa educação positiva. Se vocês forem na rede social, no Instagram dela, essa menina chama Jennifer, aqui está na janela, a que não cedeu espaço para a criança, chama Jennifer alguma coisa. Ela, de um dia para o outro, ela ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores. De um dia para o outro. 1,5 milhão de seguidores. E aqui a gente pode abrir em 2 aspectos de pensamento aqui. Primeiro, o brasileiro ele é muito carente de heróis. E o brasileiro tem que tirar da cabeça que precisa de heróis. Nós não precisamos de heróis. Herói não existe. Aqui não é um filme de super-herói. Ninguém vai sacrificar a vida para o seu bem. Vai viver a sua vida, vai buscar você melhorar a sua vida. Não espere que ninguém vai aparecer e vai solucionar todos os problemas do Brasil, porque tem forças muito maiores do que você, do que a pessoa que for governar o Brasil, que não vai conseguir lidar. Os verdadeiros donos do Brasil querem que o Brasil continue essa merda que tá. E pronto! Ou você sai do país, ou você continue a sua vida tentando melhorar a sua vida. E aí vem um pensamento bem egoísta assim, eu pensar em mim. Pensar em você
e nos seus familiares. É assim. Não tem herói. Não existe herói. E aí, de um dia para o outro, 1,5 milhão de seguidores. Por quê? Primeiro, o povo quer um herói. E o único fato que ela fez foi: não vou dar meu assento para o seu filho. E pronto. Teve até um post, acho que foi no Twitter, que o cara falou assim: não, vamos seguir a heroína. E não sei o que. Tipo, heroína, o que ela fez? Bom, nenhuma. Mas tá tranquilo. Pelo menos ela ganhou muitos seguidores. Né? Pelo menos podia melhor do que a outra, né? Mas pelo menos ela ganhou. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto, o que fez as pessoas realmente seguirem ela? As pessoas estão de saco cheio a essa educação positiva. É isso. As pessoas estão achando um pé no saco essa educação positiva. Em que os pais, simplesmente como eu disse, confundem a educação positiva com a permissibilidade completa. As pessoas estão com o pé no saco para essa merda. Ninguém está aguentando mais o teu filho sem educação e sem limite, enchendo o nosso saco. Coloca limite na caceta do teu filho, porque senão a sociedade vai colocar limite. E aí vai ser de um jeito muito pior do que você, pai, colocaria. E aí desde criança, que 4 anos de idade, você já começa a falar um não para a criança, para ela saber que ela não pode fazer tudo. Tudo que ela quer não dá. Porque ela vive em sociedade. Ah, mas não pode falar não, Mateus. Lógico que pode. Não é a palavra que você vai mais escutar na sua vida. Disparada. É não. Se tivesse um ranking do final da sua vida, se tivesse um ranking de palavras que você ia escutar, era não. De tanta coisa que é negado para você. Desde quando você nasce, é negado. Só que seu pai fica querendo te permitir tudo, aí você vira um pé no saco. Uma criança pau no cu do caralho, enchendo a porra do saco que não tem nada a ver com a merda do menino. Ou da menina, no caso. Né? A gente fala menino porque é generalizado. Então assim, ninguém tá aguentando mais. Porque os pais não educam. Os pais deixam assim, o menino faz o que ele quiser e foda-se. É pai que só tá ali, ó, na hora do couro, na hora de botar o menino dentro da barriga, é lindo, maravilhoso, gostoso, mas não pensa na frente. Ah, como que eu vou educar essa criança? Eu tenho condição psicológica de educar essa criança? Porra, eu não tenho, velho. Então não vou colocar o menino na barriga, não. Não tem. É porque basta uma vontade. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, foda-se. E depois que teve menino, depois se vira, velho. É como falam, né? Quem cria, quem educa é Deus. Não, quem educa é os pais. E aí é foda. Porque hoje em dia, quando você vai na escola até, se o professor repreende o filho, manda o menino para a direção, o pai vai na escola achar ruim com a direção, por que o filho saiu da escola? Por que o filho saiu da aula? Porque o seu filho é mal educado pra caralho? Ou você não teve a capacidade de educar a caceta do seu menino aí? Aí ele fica enchendo o saco, torrando a paciência do professor. O professor não é da antiguidade que pegava uma palmatória e batia na mão da criança, até porque eu acho isso errado também, mas não é dessa antiguidade. Aí tem que aceitar tudo que a caceta do seu filho faz? Vai tomar no meio do olho do seu enrugado, porra! Qual é, velho? Vai aprender a educar o seu filho, vai colocar limite, vai respeitar o professor na sala de aula é autoridade. Coloca na sua cabeça. Ah, mas na minha época, na tua época, caralho, velho, vai pra... Tem que colocar limite. Vou baixar aqui, porque senão há muita raiva, solta muito palavras inadequadas para o aplicativo. E aí o alcance do vídeo vai para... É isso aí, você pensou. Tem que educar o teu filho. Ninguém tem que criar o teu filho para você. Ninguém tem paciência mais com criança mal educada. Porque na internet ele pode bloquear. Na internet você pode bloquear, mas na vida real você não pode bloquear ninguém. Então aprenda a conviver em sociedade. Ensine o seu filho a viver em sociedade. Porque ninguém tem paciência com você, com o teu filho, e ninguém tem que ter. Seja uma pessoa respeitosa com os outros. Ensine o seu filho limites. Ensine o seu filho que nem tudo que ele quer, ele vai conseguir. Tudo bem?